né? Quem não tá no celular, no Instagram, Facebook, ou seja, tem, né, diversas outras redes aí que ainda são bastante usadas, tem blog, tem LinkedIn, o próprio WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, tem que estar onde as pessoas estão. Como encontrar clientes? Uma coisa muito importante é a questão do segmento, definir o nicho que tu vai atuar, definir o nicho, ter um nicho claro. Aqui a gente começou atendendo todo mundo, né? Todo mundo é cliente ideal, mas daí a gente começou a perceber que fica muito mais difícil tu conseguir prospectar. Então, é difícil, eu sei, a gente fica meio relutante a definir um nicho, porque a gente não quer se limitar, mas então talvez no início não se limite assim tanto, mas pelo menos defina um e comece a prospectar este um. Então, eu já atendi muito academia, ou eu já atendi muito restaurante, não sei, qualquer nicho que tu já tenha um pouco de experiência, define, esse, eu acho que eu consigo atender bem esse público e eu vou prospectar. Então vai no Google ou pensa em pessoas conhecidas e vai atrás e começa a se focar em um segmento e atender bem esse segmento. Aqui no caso a gente se focou na área da saúde, que a gente foi criando um mailing, né, que eu fui trabalhando esse mailing, enviando conteúdo semana a semana, mês a mês, já fazem 2 ou 3 anos que eu tô sempre enviando esse conteúdo, e aí tu acha que as pessoas às vezes não estão ali querendo saber. Eu tenho clientes que eu vou visitar às vezes, que dizem, nossa, eu acompanho teu conteúdo já faz 2 anos, mas eu tava esperando um momento, para tomar uma atitude. Sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então tem aqueles que já estão na hora ali te esperando, era isso que eu precisava. Por isso que é importante abrir bastante o teu leque de pessoas, entrar em contato com o máximo de pessoas possível. Entra no Google, vê pessoas potenciais, empresas, negócios que tu pode estar ajudando. Faz uma lista, bota numa planilha ali, e-mail, nome, e-mail, carrega no MailChimp e vai trabalhando nessa lista, vai emendando um conteúdo novo que tu fez, uma dica que pode ajudar ele vai começar a perceber que tu pode fazer alguma coisa por ele e vai querer saber mais sobre ti e ele virar teu cliente. Então, não adianta atirar só de um lado ou só do outro, ficar só postando, fazendo anúncio e também não entrar em contato assim direto, sabe? Então tem que testar essas duas estratégias, o digital e o offline tá muito junto hoje, né? Então tem que usar tudo meio em sintonia, tudo junto. Acho que é isso, a questão de lembrar do funil, que tu tem que atingir bastante pessoas para tu conseguir no final ter alguns clientes, sabe? Porque é a questão do funil, tu atinge muita gente lá em cima, aí vai descendo, algumas estão já no momento certo de tomar uma decisão e lá embaixo aquelas que já estão realmente prontas para consumir o teu produto ou serviço. Então lembre que vocês precisam ter sempre novos lá em cima para depois ter lá embaixo convertendo. Não adianta ter cliente aí parar, não tem ninguém lá em cima do funil gerando interesse, daqui a pouco não vai descer ninguém mais lá embaixo, entende? Então sempre tem que estar entrando em contato ativamente com as pessoas. Como a gente organiza as personas? Essa questão a gente faz um briefing primeiro com o cliente, né? Para entender bem os objetivos que ele tem, né? Muita gente nessa área procura, na área que a gente atende, criar mais valor, gerar mais valor para os seus serviços, né? Para poder aumentar o ticket, poder cobrar mais, para poder ter um cliente melhor, que esteja disposto a pagar mais, né? Então, isso tudo a gente entende conversando com o nosso cliente e os serviços que ele quer focar. Eu quero focar mais em serviços estéticos, ou eu quero focar mais em, sei lá, implantes. Então a gente conversa, entende bem o que os objetivos do cliente e aí começa então a pensar quem são essas pessoas, né? O cliente também vai te passar muita informação sobre o tipo de público ideal que ele tem atendido. São pessoas que geralmente entre 30 anos, que recém-casaram e tem um filho pequeno. Eles vão começar a te dar detalhes. Já são formados, viajam muito, fazem viagens internacionais. Então tu já começa a ter uma noção do estilo de vida desse cliente
E aí tu começa a pensar que tudo que tu fala tem que se relacionar com o universo dessa persona. Então é muito assim, é muito de pesquisa também, relacionados aos objetivos que a gente quer alcançar, os públicos das pessoas que a gente já atendeu, né? Isso por parte do cliente, ou a gente também, como agência, sabe o perfil de cliente que a gente já atendeu. E a gente sabe que eles são um perfil ideal. É uma clínica que já tem 3 ou 4, 5 médicos que trabalham juntos, né? Aquele profissional que recém se formou, que trabalha sozinho, talvez ainda não é o momento de ele ser nosso cliente. A gente tem que ajudar ele a chegar neste momento. É muito pelo perfil de público que tu já atendeu e a partir das metas e estratégias que tu quer alcançar. Então isso de uma maneira assim mais abrangente. Como precificar quando tu tá começando? Então, essa questão no início, o que eu fazia muito? Pesquisa, né? Faz cliente oculto. Se tu não quer tu mesmo fazer, sempre tem um parente ou amigo que poderia tá precisando de um serviço de design, de mídias sociais, então tu pede para esse parente ou amigo fazer orçamentos desse tipo de serviço, como se ele fosse precisar mesmo, e às vezes até, no caso, eu usava muito a minha irmã, porque ela também tem empresa e ela precisava orçar esse tipo de serviço mesmo, então ela pedia os orçamentos e eu já ficava por dentro do que o mercado estava oferecendo, o que era oferecido, como é que era cobrado, tá? Isso ajuda muito até para te contextualizar onde tu vai te encaixar. E aí também tem a questão de, no início, a gente quer fazer portfólio, né? Então não adianta tu já querer sair cobrando um preço muito alto. E a gente quer mesmo poder comprovar que a gente pode ajudar. Então daí tu acaba baixando um pouco para poder conseguir os primeiros clientes. E tudo bem. E foi assim que eu fiz no início. Comecei a oferecer, fui atrás dos clientes, oferecendo mais visibilidade. E aos poucos comecei a ter mais clientes, comecei a oferecer resultados. E eu vi que eu estava oferecendo muito porque eu estava cobrando, eu não estava dando conta. E aí os próximos clientes eu comecei a ir aumentando e melhorando e aperfeiçoando os serviços. E assim tu vai indo, tu vai aperfeiçoando o teu serviço, vai cobrando um pouco mais e vai conseguindo melhores clientes. Mas no início é assim mesmo, tu tem que tirar uma média do mercado e o quanto tu tá disposto a cobrar no início para conseguir gerar esse portfólio que tu precisa, porque um cliente daí vai te dar mais visibilidade para outros e assim por diante. Pesquisar o que está sendo feito no mercado e também ver um valor ali, né, que tu consiga, que esteja bom para ti, que acho que é muito do quanto tu espera receber. O que eu faço muito é pensar assim, quanto o valor X que eu quero atingir por mês como profissional. Eu acho que um profissional como eu, neste momento que eu tô, tem que ganhar no mínimo X por mês. Ok. Aí tu pega este valor X por mês, que tu acha que é o que tu merece nesse momento, e tu vai dividir pelas horas disponíveis que tu tem de trabalho. Então, tu tem 8 horas por dia, 5 dias por semana, 40 horas por semana, aí tu vai fazer o cálculo, e aí tu vai começar, esse é o jeito mais certo, tá? Quantas horas eu gasto nesse cliente? Aí tu já vai ter o valor da tua hora. Então, eu vou gastar 4, 5 horas para fazer isso. A minha hora tá custando tanto neste momento porque eu quero atingir o valor X do mês, que é o que eu mereço. E aí tu vai precificando em função disso também. Claro, daí tu vai comparar com o que o mercado está cobrando. Se é um valor muito absurdo acima, aí também não vai funcionar. Então, essa média que tu tem que fazer. Você acha que as mídias sociais podem substituir comerciais de televisão? A diferença mesmo é que o público está se voltando para as mídias sociais em função dessa troca que a gente tem, né? Não é a televisão é um canal de via única, né? As pessoas recebem aquilo passivamente. A TV ainda tem bastante espaço, tem gente que gosta e assiste, mas a gente sente que cada vez mais está migrando para as mídias sociais e a gente percebe isso, né, através das ações das marcas cada vez mais ativas na internet. Na verdade, essas estratégias elas são trabalhadas e conjuntas por enquanto. Não vejo ainda uma substituição, mas eu vejo uma migração.